alcancemos mais pela graça de Jesus. Eduardo, você pode orar para a gente? Sim. Vamos lá. Oremos então. Grande Deus, grande Pai, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pela oportunidade que temos de estar aqui nesta classe bíblica. Ó Senhor, dá-nos sabedoria para o entendimento da Tua palavra. E que todo esse entendimento sirva para a transformação de nossas vidas. Amém. Que usemos também todo o entendimento adquirido hoje para a transformação de outras vidas também, as pessoas com as quais faremos contato e testemunharemos do Teu amor e da Tua verdade. Peço pelo pastor Enéas e por cada um de nossos irmãos e estudantes aqui desta classe. É no doce nome do Senhor Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. 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 Gente, como já adiantei, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. E antes da gente começar, a gente precisa já colocar algumas coisas já na mesa para nós entendermos, né? A graça de Deus vai ser algo que nós vamos estudar, nós vamos tentar entender aí por toda a eternidade. A graça de Deus na nossa vida, na verdade, é algo muito grande para nós entendermos. A graça é algo que supera qualquer nível que a gente possa imaginar. A graça de Deus é algo muito grande e muito complexo. Nós vamos procurar, então, estudar alguns pontos sobre a graça de Deus. Na verdade, nós vamos procurar estudar aquilo que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. Só que, mesmo a Bíblia, ela é limitada para nos fazer entender o tamanho do amor de Deus por nós. O amor de Deus, a graça de Deus é algo que chega a ser incompreensível para todos nós. Acredito que nós nunca vamos chegar à completa compreensão de tudo isso. Mas é importante nós estudarmos um pouquinho, termos uma ideia do que é a graça de Deus e o que essa graça de Deus faz por nós. A partir da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei. Estou dando aqui uma adiantada, né? Mas só para explicar o porquê da graça. Nós vamos falar um pouquinho sobre lei. Na cabeça de muitos existe uma incompatibilidade com essas duas coisas, ou dessas duas coisas. Muita gente entende que a graça de Deus e as leis, elas não são compatíveis. Ou nós vivemos pela lei, ou nós vivemos pela graça. Então, se eu vivo pela graça, a lei não faz sentido. Se eu vivo pela lei, eu anulo a graça. E nós precisamos, então, entender, porque a Bíblia fala das duas coisas. A Bíblia fala da graça de Deus como algo extraordinário para nós, mas a Bíblia também fala das leis, e nós precisamos, então, somente entender como é que esses dois assuntos, eles se precisam. Como é que nós podemos ver na Bíblia tanto a lei quanto a graça, e como é que esses dois assuntos, eles andam de mão dadas, na verdade. Nós vamos procurar entender isso começando hoje, mas nós vamos estudar isso um pouquinho, né, basicamente sobre as leis, na semana que vem. Nós vamos entender, então, nessas próximas semanas, hoje e na próxima semana, que lei e graça, elas não são antagônicas, pelo contrário, elas se complementam. E a gente vai procurar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vou projetar aqui. Pois não, Eduardo? Só para lembrar, a gravação, viu? Já botei, hoje eu lembrei. Ok, né? Olha o que eu fiz para lembrar, olha o que minha cabeça me faz, olha. Viu? E o pessoal vai ver. Pior do que eu, pastor. Oi? Também tem participantes com o microfone. Pior do que eu. Sim. Eu vou, agora, nesse momento,
Vou fechar aí, viu? Agora, nesse momento, eu vou fechar o microfone de vocês, o Vandi, do Adilson, que são os microfones que estão abertos, porque às vezes um cachorro late, às vezes acontece alguma coisa e pode atrapalhar na hora que eu estou falando, mas quando eu tirar da tela, se for o momento da gente participar, aí você tem liberdade para falar, não vai ter problema não, tá bom? É só para que na hora de eu estar explicando, não tenha nenhuma dificuldade ali, mas você vai poder falar com certeza, tá bom? A gente faz assim, para aqueles que estão participando da primeira vez, eu explico uma parte, dou uma pausa, volta para essa tela que nós estamos agora, onde a gente está se vendo, e aí a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto, tirar dúvidas, comentar, expandir um pouco mais o assunto, de repente ver algum outro verso da Bíblia, aí esse é o nosso momento de bate-papo, tá bom? Então, aqui só vou colocar aqui mudo aqui nos irmãos para a gente seguir. Daqui a pouco eu libero o áudio de vocês, tá bom? Vamos lá, então, deixa eu abrir aqui a tela, projetar, né, a tela. Ok. Só me confirma aí se vocês estão vendo a tela. Pode ser qualquer um aí, só abrir o áudio e falar, não, pastor, tá ok, depois fecha de novo. Tá ok. 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 Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus. A graça de Deus é tão grande que, às vezes, nós a tornamos complicada, ou às vezes nós queremos tornar a graça de Deus algo complicado, algo complexo em nossa vida. E, apesar da graça ser algo tão grande, nós precisamos mais aceitar do que tentar entender. Essa é que é a verdade. Se nós não conseguimos entender toda a grandiosidade do amor de Deus e da bondade de Deus, o que nós precisamos em primeiro momento, realmente aceitar esse presente. E a graça é isso, a graça é um dom imerecido, é um presente que Deus me dá, que eu não mereço, e não mereço mesmo, não mereço, não tem nada que eu possa fazer para merecer essa dádiva, esse presente de Deus para nós. Eu posso fazer o que for, eu posso vender os meus bens, dar aos pobres, eu posso ser um exímio guardador da lei, eu posso fazer todas as obras de caridade do mundo, mas nada disso vai substituir ou vai tomar o lugar da graça de Deus. É óbvio que boas ações, fazer boas obras, isso é a vontade de Deus para nós também. Mas nós precisamos entender que, em se tratando de salvação, não existe nada que nos dê a oportunidade de salvação, que nos coloque em condições de salvação do que a graça de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e já começando com essa frase de impacto aí, ó, somos salvos somente pela graça de Deus. É por isso que nós precisamos entender essa relação entre graça e lei. Mas, de qualquer forma, esse é o primeiro princípio que nós precisamos ter em nossa mente para todos os outros assuntos que nós vamos estudar após, e até mesmo tudo aquilo que nós vamos estudar nesse estudo mesmo, mas após essa frase. Nós precisamos entender que nós somos salvos somente pela graça de Deus. Não existe nada que eu possa fazer que me torne digno de salvação. Às vezes, isso é difícil para nós entendermos, porque nós sempre queremos recompensar de alguma forma. Nós sempre queremos pagar por um presente tão grande de alguma forma. Só que a salvação, ela não é paga por nós. A salvação, ela foi paga por alguém. Mas não é da nossa parte, não é nós que pagamos a salvação. E nós vamos, então, começar esse assunto da graça falando sobre a graça no Antigo Testamento. Porque nós temos algumas pessoas, eu já conversei com algumas delas, ontem mesmo eu fiz uma visita, e conversando sobre a graça, houve um momento em que essa pessoa falou um pouquinho sobre a questão do Antigo Testamento, viver sob a lei, viver sobre a graça. Mas será que a Bíblia, ela realmente faz essa divisão? Será que a Bíblia tem essa separação onde
No Antigo Testamento, as pessoas elas eram salvas pela obediência, pela lei, e agora no Novo Testamento nós vivemos debaixo da graça. Será que a Bíblia apresenta essa diferença, essa dicotomia, né, entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Então, no Antigo Testamento, a salvação era pelas obras, pela obediência à lei de Deus. E no Novo Testamento, não, a partir de Jesus, a salvação, ela é pela graça. Bom, nós precisamos entender que o mesmo Deus do Antigo Testamento é também o Deus do Novo Testamento. E se em Deus não há sombra de mudança, se Deus não muda, nós precisamos, então, concluir que, da mesma forma que hoje, no Novo Testamento, nós somos salvos pela graça, não existe a possibilidade de que no Antigo Testamento a salvação fosse por outro método, fosse de uma outra maneira. E se a salvação é pela graça hoje, a salvação ela sempre foi pela graça, a salvação nunca foi por mérito de alguém ou do ser humano. E nós vamos ver, então, alguns versos, alguns vislumbres aí, de que já no Antigo Testamento, a salvação ela era já pela graça. E um texto interessante que nós vamos ler aí, o primeiro, é Gênesis capítulo 6, verso 8. Gênesis capítulo 6, verso 8. E esse texto, ele fala um pouquinho sobre Noé, sobre quem era Noé. Será que Noé, ele foi salvo pela sua obediência? Será que Noé, ele foi salvo porque era um exímio guardador da lei? Como é que a gente vê essa questão? Gênesis capítulo 6, verso 8. Deixa eu ver aqui. Vou pedir para a Thaisa ler esse verso. Se esse verso pode ser, Thaisa? Boa noite a todos. Pode ser. Gênesis 6, 8, né? Isso mesmo. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ok. É um verso bem curtinho, mas que já em Gênesis, já no início do Antigo Testamento, já vem falando que Noé, ele achou graça diante de Deus. Não foi a bondade de Noé, não foi a obediência de Noé. É óbvio que Noé era um homem íntegro, um homem reto também, um homem obediente a Deus, mas não foram esses atributos na vida de Noé que o colocaram em condições de ser salvo. A salvação para Noé e sua família não foi pela obediência, não foi pela lei. A salvação lá para Noé, lá, quando ele foi salvo daquele dilúvio, através daquele barco, ele foi salvo pela graça de Deus. Noé achou graça diante de Deus, e Deus usa, então, da sua misericórdia, do seu amor e da sua graça para salvar a Noé e também a sua família. Quando a gente vai um pouquinho mais para frente, em Gênesis capítulo 15, esse texto não está aqui no estudo, mas também é um estudo, é um verso importante, né? Gênesis 15, verso 6, e aí se você pode anotar aí, se você quiser. Gênesis capítulo 15, verso 6. Falando sobre Abraão agora. Então, falando sobre Noé, que Noé achou graça diante de Deus, e agora falando sobre Abraão. Ana Marta, a senhora pode ler esse texto para a gente, por favor? Gênesis 15, verso 6. A senhora está me ouvindo, Ana Marta? Talvez ela esteja com dificuldade lá. Vou pedir, então, para Isabel. Agora, peraí, olha só. É que estava desativado, eu pensei que já está. Agora eu posso ler. A Isabel 15, é o próximo. Isso, 15, Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ok. Esse texto está no contexto onde Deus faz uma aliança com Abraão. Deus promete para Abraão: Abraão, eu vou fazer da sua família, vou fazer de você uma grande descendência, você vai ter muitos filhos. E até esse momento, Abraão não tinha sequer nenhum filho. E aqui vem dizendo que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Abraão,
ele não foi justificado pela sua obediência a Abraão, ele foi justificado, foi colocado justiça sobre Abraão, não porque ele obedeceu, mas porque ele creu no Senhor. Deus falou e ele acreditou, ele entendeu que aquilo realmente era verdade. Então, Abraão, ele foi salvo, ele foi justificado pela sua fé, baseado na promessa de Deus. Ou seja, a salvação, mais uma vez, não é algo que nós temos pela nossa obediência, mas algo que Deus oferece a nós, que nós tomamos posse através da fé. Nós já falamos um pouquinho disso quando falamos sobre o plano da salvação, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E aqui esse texto de Gênesis 15, verso 6, mostra exatamente que nós somos salvos pela bondade de Deus, pela graça de Deus, pelo presente de Deus, onde nós tomamos posse dessa graça, desse presente, através da fé. E Abraão aqui, ele é justificado não por obras, não pela obediência, apesar dele ter sido uma pessoa obediente. Nós conhecemos a história dele, mas Abraão, ele foi salvo pela graça mediante a fé. Então, nós já vimos que lá em Noé achou graça diante de Deus. Abraão, ele foi justificado pela fé. Mas quando nós olhamos, por exemplo, lá no Salmo, deixa eu ver se é o Salmo 15. Vai abrindo sua Bíblia no Salmos, deixa eu ver, Salmos 13, desculpa, Salmo 13, não é Salmo 15 não, Salmo 13, é um 13. Salmo 13, verso 5, sabia que tinha alguns 5, mas o 5 está no verso, não no capítulo. Então, é Salmo 13, verso 5. Isabel, você pode ler esse texto para a gente? Salmo 13, verso 5. Ok? Isabel, está me ouvindo? Talvez ela não esteja ouvindo, então, alguém que já achou, puder ler. Posso ler? Já achou. Okay. Pode ler, Isabel, 13, verso 5. Está falhando. Entendi. Salmo 13, verso 5. É 13, 5 ou 15? Não entendi. Salmo 13, verso 5. Tá. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Ok. Essa versão que Isabel leu fala, mas eu confio na tua benignidade. Isso? Não é isso? A versão que a Isabel leu, eu confio na tua benignidade. A minha versão, por exemplo, diz, confio na tua graça, e graça e benignidade acabam sendo sinônimos aí. O salmista Davi diz, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Para Davi, a salvação era algo que Deus fazia por ele. Para Davi, a salvação era algo que Deus colocava à sua disposição, e não através da obediência, mas através do que Deus fez e faz por cada um de nós. Antes da gente falar um pouquinho sobre a graça no Novo Testamento, deixa eu parar aqui e para a gente continuar. Até aqui, irmãos e irmãs, alguma dúvida sobre a graça no Antigo Testamento? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguma contribuição também? Podem falar, viu? Fiquem à vontade. Não? Pastor? Pois não? Vamos lá.
Graça é a expressão do amor de Deus. Uhum. Deus me ama, Deus te ama, Deus ama a raça humana e por isso ofereceu e oferece e vai sempre oferecer, enquanto houver vida aqui na Terra, a graça dele, que é a expressão do amor. E isso é o que nos faz ter a oportunidade de ter a salvação ao nosso alcance. A graça, ela está ao alcance de todos, até da pessoa mais cruel que existe hoje na face da Terra. Sabia disso? Até o bandidão que mora aí, tomara que não tenha nenhum, né? Mas se tiver algum bandidão aí na área, e um cara que fique praticando atrocidades, a graça está ao alcance dele também. Porque nós falamos agora há pouco, o pastor abordou muito bem a questão da graça que alcançou Noé e a família. Mas a graça de Deus, ela também alcançou o coração, alcançou a vida daquelas pessoas que ouviram Noé pregar que o mundo iria acabar ali no dilúvio, né? Que tudo seria destruído por meio do dilúvio. Então Noé ficou 120 anos pregando a mensagem. As pessoas deveriam se arrepender para serem salvas, que deveriam entrar na arca, mas as pessoas não quiseram saber. Mas a graça de Deus esteve ao alcance daquelas pessoas. Mas o que elas disseram? Não, nós não queremos. Nós não queremos a graça, não queremos essa salvação. Inclusive chamavam Noé de maluco, de velho louco, né? Eu lembro também de Faraó, lá no Egito. Foram 10 pragas que caíram lá sobre o Egito. E em cada uma das pragas havia uma mensagem de Deus, um alerta de Deus para Faraó e para aquele povo do Egito. Então a graça esteve ao alcance dos egípcios, ao alcance de Faraó, mas Faraó dizia sempre o quê? Não, não e não. Diferente do ladrão da cruz. A graça esteve ao alcance do ladrão na cruz. Dos dois ladrões, né? Dos dois ladrões. Um disse não e o outro disse sim. E teve aí a oportunidade de salvação. Então, a graça é algo maravilhoso que está ao meu alcance, ao seu alcance, de qualquer pessoa hoje na face da terra. Basta dizer sim. E espero que nunca nenhum de nós diga não. Exatamente. Quando a gente olha para esse assunto, né, da graça, então, falando um pouquinho sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então, como é que a gente pode entender essa questão? Se tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento nós somos salvos pela graça por meio da fé, como é que a gente entende, então? Porque no Antigo Testamento Jesus não tinha vindo, né? No Antigo Testamento Jesus ainda não tinha vindo. Então, como é que essas pessoas elas eram salvas, né, pelo dom gratuito de Deus que foi Jesus Cristo? E, na verdade, as pessoas antes de Cristo, elas também eram salvas pela graça, mediante a fé, em algo que ainda ia acontecer. Então, todas as pessoas antes de Cristo, elas foram salvas olhando para o futuro, tendo a certeza de que Deus proveria um cordeiro para si. E essa ideia de que em algum momento Deus traria salvação e Deus resolveria o problema do pecado através da morte do seu próprio filho, isso já estava prefigurado desde o Gênesis, porque assim como quando o pecado entra no mundo, lá no Gênesis capítulo 3, lá no verso 15, por exemplo, Deus já vira para a serpente e fala: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. E este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15, na verdade, já é o proto-evangelho, como alguns vão dizer.
Assim que o pecado entra no mundo, Deus já promete que em algum momento o descendente da mulher resolveria o problema do pecado. E ali, naquele momento, um cordeiro, ele é morto para fazer roupas para Adão e Eva, ou seja, para que eles fossem cobertos, alguém teve que morrer, um cordeiro teve que morrer. E a partir daquele momento, um cordeiro, ele tinha que morrer constantemente para que aquelas pessoas agora se lembrassem que elas seriam salvas não por aquilo que elas fariam, mas por causa da morte daquele cordeiro, que já simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que um dia viria. Então, assim, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação sempre foi pela graça, sempre foi um presente de Deus para nós, que nós tomamos posse pela fé. A única diferença é que as pessoas do Antigo Testamento, elas olhavam para o futuro. E elas eram salvas pela graça, eles eram salvos pela graça, mediante a fé, em algo que ainda ia acontecer. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé, com base no evento que já aconteceu. Vocês conseguem entender isso? Então, a única diferença é para onde nós olhamos. Antes de Cristo, as pessoas olhavam para o futuro. Depois de Cristo, nós olhamos para o passado. Mas toda a salvação, tanto antes quanto depois de Cristo, tudo vai acontecer com base não no que nós fazemos, mas com base no que Deus faz por nós, fez e faz por nós através do sacrifício de Cristo, tá bom? Nós temos muitos outros versos para nós entendermos isso. Existem muitos outros versos, mesmo no Antigo Testamento, onde fala que a nossa salvação não provém de Deus, a nossa salvação não vem de nós mesmos, a nossa salvação é algo que Deus faz por nós. Mas nós precisamos resumir, nós precisamos ficar com alguns versos, e é por isso que nós escolhemos aqui 3 personagens: Noé, Abraão e Davi. Todos os 3 personagens tinham claramente na sua mente que a sua salvação vinha do que Deus fez por ele e não do que eles fazem para Deus. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Até aqui, alguém quer tirar alguma dúvida? Podemos avançar? Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, pode liberar o microfone, Isabel. Pode fazer a pergunta. Pastor, a salvação é individual? Sim, com certeza. A salvação é individual no sentido de que ninguém pode salvar o outro. Por exemplo, eu não posso, pela minha aceitação, pela minha fé, salvar a minha esposa, e vice-versa. A salvação ela é individual porque precisa de uma decisão de nossa parte. Né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, é uma fé até que Deus nos dá também, porque Ele é o autor da nossa fé. Agora, cada um de nós, individualmente, nós precisamos aceitar. É óbvio que isso não significa que nós não podemos fazer nada pela salvação de outra pessoa, nós não podemos contribuir para a salvação de outra pessoa. Nós contribuímos, sim, através da nossa pregação, dos nossos conselhos, de compartilhar as nossas experiências. Essa classe bíblica, por exemplo, ela já é um indício de que nós, sim, podemos trabalhar pela salvação uns dos outros, sim, porque a partir do momento que eu compartilho da palavra de Deus, isso ajuda o outro na sua salvação. Mas em aceitar ou rejeitar a graça de Deus, esse é um ponto que só eu posso fazer. Entendeu? É uma decisão que só eu posso tomar. Eu não posso aceitar a graça pela minha esposa. Minha esposa não pode aceitar a graça no meu lugar. Eu preciso tomar essa decisão. É óbvio que ela me ajuda, ela me mostra. Isso pode e vai acontecer. Mas a decisão, ela é individual. E é nesse ponto que a salvação é individual. Entendeu? É nesse ponto aí. Tá bom? Mas alguém tem... Agora eu estou vendo a irmã Vandir ali. Agora deu certo. Tem alguma pergunta, irmã Vandir?
Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo liberar o microfone dela. Tudo Pode bem? fazer a pergunta. Estamos ouvindo. Sim, porque assim, ouvindo falar sobre a graça, há semelhança muito grande com o Espírito Santo, né? Quando Jesus toca no Espírito Santo na gente, para a gente discernir das coisas erradas, né? E também para a gente aceitar, né? Porque eu acredito que o Espírito Santo também não pode não ser a mesma coisa, mas ser muito semelhante, não é não? O Espírito Santo é Deus agindo em nós para nós aceitarmos a graça de Deus, né? O Espírito diferente, Santo, então, né? o Espírito Santo, ele nos convence, o Espírito Santo, ele nos mostra, o Espírito Santo, ele fala conosco para que nós possamos aceitar essa graça, né? Então, Tão o primeiro extraordinária que passo, Deus nos o oferece. primeiro passo é a graça. Depois que vem os coisas gradativamente, até a pessoa chegar ao ponto de aceitar Jesus, não é isso? A graça sempre vai, a graça é o presente que Deus nos dá. Então a salvação, ela sempre vai ser pela graça, e o primeiro passo sempre vai ser o da graça de Deus. Agora é óbvio que Deus, ele oferece o presente, e o presente é a morte de Jesus Cristo, a salvação de Jesus Cristo teve no meu lugar. E o Espírito Santo é Deus falando comigo para que eu possa aceitar esse sacrifício de Cristo e possa tomar posse dessa graça. Então, a Trindade toda está envolvida no processo de salvação, no nosso processo de salvação. Tá ok? Obrigada. Imagina. Obrigada. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Vamos avançar, então? Vamos voltar lá para o... Excelente pergunta da Isabel. Isabel, se eu pudesse salvar você, não haveria necessidade de Jesus Cristo. Entendeu? Então, eu salvaria você, você salvaria a Thaisa, o pastor salvaria a Ana Marta, e um salvaria o outro. E Jesus ficaria em último plano. Então, na verdade, eu não consigo salvar você. Como o pastor disse, eu só consigo mostrar a você o caminho da salvação. Aí, é o que a irmã Vandi disse. Pelo toque do Espírito Santo na sua vida, você ouvindo a voz do Espírito Santo, o Espírito Santo é que convence você do pecado, você é convencida do pecado por meio do Espírito Santo, você aceita Jesus e alcança a salvação. Ok, é isso mesmo. Tudo certo? Sem dúvidas? Vamos continuar então. Então, agora, nós vamos continuar, e agora nós vamos falar sobre a graça no Novo Testamento. E é óbvio, né, que se a graça estava presente no Antigo Testamento, é óbvio que a graça estava presente no Novo Testamento. João 1, verso 14, é um verso muito interessante. Vamos abrir lá, João capítulo 1, verso 14. João 1, verso 14, falando sobre a encarnação aí, de Jesus. Vou pedir para, deixa eu ver, Valéria, irmã Valéria, a senhora consegue ler para a gente, irmã, esse texto, João 1, 14? Tudo bem, irmã? Só liberar o áudio. Desculpa, esqueci de liberar o áudio. Não tem problema não. João, capítulo 1, verso 14. A senhora pode ler para a gente? Sim. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis... João, é esse? Não, Evangelho de João. Evangelho de João. Ah, não, é o... É o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. A senhora deve não, eu estou em 1 João, peraí. Isso, o Evangelho de João. Peraí. Capítulo 1, verso 14.
Tá, já sei. Tô lá já. Ok. Sem problema, pode ficar tranquilo. 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Isso, unigênito. Do Pai. Obrigado, irmã, obrigado. E aqui fala, e o Verbo se fez carne, e se você perceber, aí a palavra verbo vai estar até com V maiúsculo, porque o verbo é uma referência ao próprio Jesus, né? E Jesus se fez carne e habitou entre nós, e do que Jesus estava cheio, né? Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, ele veio para demonstrar, Jesus veio para mostrar quem o Pai era. E às vezes as pessoas não conseguem entender que no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Deus. Na verdade, algumas pessoas vão achar que no Antigo Testamento Deus era mau, no Novo Testamento Deus é bonzinho, então eu prefiro o Novo Testamento, eu não quero saber muito do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento a coisa era mais séria, a coisa era mais dura, agora no Novo Testamento não, agora é mais light, agora é Jesus, não, Deus é muito bravo, Jesus é bonzinho e tal. Só que Jesus, ele veio para nos mostrar quem é o Pai. E o próprio Jesus disse, né, quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. Então Jesus veio para revelar o caráter e o amor do Pai. E aqui vem dizendo, Jesus veio cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ou seja, quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para a bondade, para o amor de Jesus, nós estamos olhando para a bondade, para o amor de Deus, o Pai também. Quando nós paramos para analisar aquele famoso texto, né, na verdade, talvez o texto mais conhecido de toda a Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. Ali, se você prestar bastante atenção, o amor que se fala ali, o amor que é de tal maneira, é o amor do Pai. Porque Deus o Pai, amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou tanto, tanto, que João não tinha palavras para descrever esse amor. Então ele diz, amou de tal maneira que deu o seu Filho. Então, o amor é algo que vem de Deus também. Não é só Jesus que nos ama, Deus, o Pai, ele nos ama. E é por isso que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o mesmo Deus, é a mesma graça, é o mesmo método de salvação. E Jesus, então, ele veio demonstrar essa graça, esse amor, essa verdade, brilhar aí, nos mostrando o caráter de Deus. Então, a partir de nós entendermos um pouquinho sobre essa graça, sobre esse amor, qual que deve ser a nossa atitude diante de tão grandioso presente, de uma demonstração tão linda de amor por nós? Qual que deve ser a nossa atitude diante da graça de Deus? E um dos versos aí que nós vamos ler é Atos 16, 31. Tá? É o próximo livro aí. Vocês estão em João. É só seguir aí, passar algumas páginas. Próximo livro, livro de Atos, capítulo 16, verso 31. E deixa eu ver quem pode ler esse texto para a gente. Stephanie, está ouvindo a gente aí? Se estiver ouvindo e puder ler esse texto para a gente, eu te agradeço. Agradeço bastante. Atos 16, 31. Você está ouvindo a gente, Stephanie? Sim, estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Então, sim, pode ir aí, tá? 31. Responderam-lhe
crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ok. Essa é uma resposta à pergunta de um carcereiro lá, em Atos 16, vem contando essa história. Essa história, na verdade, começa lá no verso 19, se você quiser depois ter uma visão maior dessa história. Mas Paulo e Silas, eles foram presos e aí foram jogados lá na prisão, e ao invés de eles reclamarem, eles começaram a cantar. E lá pela meia-noite, veio um barulho e as grades se abriram, as cadeias se abriram, aconteceu um terremoto lá, abriu tudo, e o carcereiro entrou em desespero, achando que todo mundo tinha fugido, e o castigo, né, para um carcereiro que deixou os seus presos fugirem era a morte. Então ele já ia adiantar o processo, ele já ia se matar logo para sofrer menos. E aí Paulo e Silas gritam para ele: "Ô, não faz nada não, que a gente está aqui e tal". E diante dessa demonstração de algo sobrenatural ali que aconteceu por intermédio de Paulo e Silas dentro daquela prisão, aquele homem meio que atônito, né, sem reação, sem palavras, né, sem entender muito bem o que estava acontecendo, no verso 30, ele pergunta: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" E aí então tem essa resposta: "Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, e será salvo." Melhor, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo, ele já estava dizendo por uma resposta direta, né? O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Creia. Creia, porque a graça de Cristo já está à minha disposição. E é por isso que nós somos salvos, pela graça mediante a fé. Porque a graça sempre vai estar à nossa disposição, desde o melhor ou até o pior, ou melhor, desde o pior até o menos pior. Todos nós temos a graça à nossa disposição. Como o Eduardo disse, né, desde o pior bandido até aquela pessoa boa, aquela pessoa que procura fazer as coisas direitinho, mas a graça sempre vai estar à nossa disposição. Agora, nós precisamos crer, nós precisamos tomar posse dessa graça, nós precisamos tomar posse do presente que Deus nos oferece, que é esse presente aí da salvação. Nós temos alguns outros passos e nós vamos passar um pouco mais rápido, porque alguns deles nós já estudamos e outros nós ainda vamos estudar. Mas depois de eu crer no Senhor Jesus, crer que realmente Jesus veio e morreu por mim, eu preciso também me arrepender do pecado. Já falamos sobre arrependimento. Arrependimento é sentir uma tristeza tão grande a ponto de não querer pecar de novo, porque eu entristeço a Jesus. Então, arrepender-se é sentir tristeza pelo pecado a ponto de não praticá-lo novamente. E isso está lá, um dos versos, né, não é o único local, mas um dos versos onde diz isso é Atos 3:19. E depois eu me confesso. E aqui sim é 1 João 1, verso 9. Está faltando o primeiro ali, antes do João. É 1 João 1, verso 9. Se confessar os vossos pecados, é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda justiça. Então, eu me arrependo e eu confesso os pecados. E a partir desse momento, entendendo o que Jesus fez por mim, eu passo pelo novo nascimento, ou pelo nascimento pela água, né, que é se batizar aí. E um dos versos que fala sobre isso é Marcos, capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, quando eu entendo a graça, quando eu aceito o tamanho do sacrifício que Jesus fez por mim, quando eu compreendo o tamanho do presente, eu creio e demonstro isso publicamente. E o batismo é essa demonstração pública de que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E nós temos aqui, né, duas pessoas que passaram recentemente por essa experiência, né, experiência do nascer da água, que é a Thaisa e a irmã Vandi, tá bom? Então, esses são os passos aí a partir do momento que eu me deparo com a graça, creio, me arrependo, me confesso, me batizo, persevero com Cristo, Mateus 24:13. Não adianta só nós começarmos com Jesus, nós precisamos perseverar com Jesus. Nós precisamos continuar com Ele. E a nossa caminhada cristã,
ela é algo que não começa e para com o batismo, mas é algo que vai crescendo. E é por isso que os próximos 2 passos é perseverar com Cristo e permanecer em Cristo. E João 15, verso 5, fala que nós precisamos permanecer em Cristo, assim como um galho precisa permanecer na planta para que esse galho produza fruto, produza flores, para que ele produza alguma coisa. Um galho fora da planta ele morre. Nós precisamos permanecer com Cristo, perseverar com Cristo, mesmo com as dificuldades que nos sobrevierem, porque, infelizmente, nós teremos sim dificuldades, mas nós podemos ter a certeza de que nós teremos Cristo ao nosso lado, e é por isso que nós precisamos perseverar e permanecer ao lado do nosso Senhor e Salvador. Então, toda grande viagem, todo grande percurso, ele precisa começar com o primeiro passo, e para vencer é preciso dar o primeiro passo. E esse primeiro passo é aceitar pela fé o que Deus me deu, o presente que Deus me deu, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. E para nós terminarmos, né, só para a gente encerrar esse assunto, e agora nós vamos abrir para mais perguntas e mais comentários, mas diz o seguinte, ó, a salvação não é por mérito humano, pois todos pecamos e merecemos a morte. Deus, através de sua amorosa graça, nos alcança, nos restaura e nos reconcilia consigo. É muito interessante nós pensarmos que a salvação, ela sempre é pelo mérito divino e pela iniciativa divina, porque assim que o ser humano pecou, foi Deus que foi atrás do ser humano para fazer a reconciliação, para trazer restauração. A iniciativa foi de Deus, a iniciativa tanto da salvação quanto da reconciliação foi uma iniciativa divina. E é por isso que nós precisamos louvar e agradecer a Deus todos os dias pelo presente extraordinário que Ele nos dá, que é a nossa salvação, pela sua graça, pela sua bondade, que nós tomamos posse mediante a fé. A salvação não é por mérito humano, porque não existe nada que nós possamos fazer para merecer a salvação, porque nós somos pecadores, nós já nascemos pecadores. E a salvação, então, ela não é pelo que eu faço, a salvação, ela é pelo que Cristo fez e faz por cada um de nós, ok? A salvação, ela não vem do que eu faço, mas a salvação vem do que Deus fez e continua fazendo por nós através do Espírito Santo, como nós já falamos aqui. Alguma pergunta, irmãos, sobre essa segunda parte da salvação, da graça, esses passos, né? Essa atitude que nós devemos tomar a partir do momento que nós nos deparamos com a graça de Deus? Alguma pergunta, alguma consideração a mais? Ficou alguma dúvida? Tudo certinho? Sem dúvidas? Deixa eu ver aqui. Vocês lembram que eu falei, né? Que quando não tem dúvida, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Mas eu acho que vocês entenderam tudo, viu? Esse assunto é uma benção. Alguém tem alguma coisa para acrescentar, para contribuir aí em relação à graça e à nossa salvação pela graça? Posso contribuir um pouquinho, pastor? Pode falar. Como foi dito aqui, é só uma confirmação de tudo que o pastor falou, talvez com algumas outras palavras. Hoje a salvação, ela depende da nossa aceitação de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem nos salva. Então você não precisa fazer nenhum sacrifício. Não precisa ficar de joelhos 10 dias, andar 10 quilômetros, 100 quilômetros, com uma vela de 10 metros na mão,
não precisa subir as escadarias de uma igreja e descer. Está rindo bem. muito a gente está rindo. Não, você não precisa fazer nada disso, porque o sacrifício Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Então, hoje basta seguir todos esses passos que o pastor muito bem mencionou no slide anterior, né? Arrependimento, confissão dos pecados, ser batizado, permanecer firme, fiel a Cristo até o fim. No passado, antes de Jesus vir ao mundo, em alguns momentos, para a pessoa alcançar o perdão de seus pecados, ela precisava sim fazer alguns sacrifícios. Como havia os altares de sacrifícios, havia também até o santuário terrestre para o povo de Israel, e o povo sempre levava alguma oferta em sacrifício para perdão de seus pecados. E um dos sacrifícios mais conhecidos era o sacrifício do cordeirinho, do animal, lembram? O pecador levava o cordeirinho ao altar de sacrifícios. Aquele cordeirinho era ali sacrificado e o sangue daquele cordeirinho era levado até o santuário pelo sacerdote para que ali o pecado daquela pessoa ofertante, daquela pessoa que oferecia o sacrifício, fosse então perdoado. Então, naquela época, era necessário fazer algo. Hoje, você não precisa mais matar cordeirinho, você não precisa fazer mais nada disso, porque Jesus foi o Cordeiro, ou melhor, é o Cordeiro de Deus que se fez sacrifício para que hoje nós tenhamos a salvação de graça. Hoje tenhamos a graça ao nosso alcance. Ok? Então, complementa aí, pastor. Ok. Lembrando que até mesmo os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, era uma demonstração da graça de Deus, porque não era justo. Você pecou, e aí você pegava então o cordeiro, levava, confessava os seus pecados, imolava aquele cordeiro, e agora aquele cordeiro tomava os seus pecados e você voltava perdoado para casa. Na verdade, esse processo que o pecador fazia no Antigo Testamento era algo que ele fazia também pela fé, crendo que aquele cordeiro já era um símbolo de que Jesus viria e que Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreria no seu lugar, pagando os seus pecados uma vez por todas. Mas a salvação não estava naquele sacrifício em si, no ato do sacrifício, porque a salvação estava no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que viria para morrer. Usando de para tentar fazer isso ficar mais claro. Se Jesus não tivesse vindo e morrido, todas as pessoas que mataram cordeiros e se arrependeram e confessaram os seus pecados, todas essas pessoas não teriam salvação. Porque a salvação não estava naquele sacrifício em si. Aquilo era um símbolo que apontava para algo maior que haveria de acontecer no futuro. E a salvação daquelas pessoas estava no ato de Jesus, ao Jesus morrer por nós na cruz do Calvário. Então, esse processo de sacrificar o cordeiro fazia parte do processo de perdão, mas esse perdão, essa salvação acontecia também pela fé em algo que iria acontecer e baseado na bondade de Deus que daria o seu filho para morrer em nosso lugar. Ficou claro, pessoal, essa questão da salvação pela graça? Isabel, pode perguntar, Isabel. Não tem problema não, é para perguntar mesmo. Só liberar o microfone e pode perguntar. Até hoje eu não entendi, assim, tem pessoas, né, que cometem crimes terríveis e, inclusive, eu já até vi coisas de reportagem que a pessoa, mas Jesus já me perdoou porque ele veio para tirar o pecado do mundo.
em relação a isso, assim, eu nunca entendi bem. Que as pessoas, eu vou me arrepender que eu serei perdoado. Até hoje eu não vou entender. Ok. Às vezes é difícil de nós aceitarmos essa questão mesmo, porque na nossa mente, aquele que faz maldade precisa ser castigado mesmo, merece a salvação, né? Só que nós precisamos entender que o próprio Jesus, ele morreu e morreu por todos, e Jesus morreu até para aquelas pessoas que estavam pregando ele na cruz. E ele foi capaz de dizer, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus ele estava morrendo não só para os bons, não só para os discípulos, não só para aquelas pessoas que tinham o aceitado, mas Jesus estava morrendo para todas as outras pessoas, até por aqueles soldados que pregaram, por aqueles sacerdotes e fariseus que conspiraram para prender Jesus. A morte de Jesus, ela alcança a todos, desde o, como eu disse, desde o pior até o menos, desde o traficante, do bandido, do estuprador. A graça de Deus está disponível para essas pessoas. Agora, é óbvio que Deus ele oferece o seu presente para nós, e com o seu presente ele também quer nos dar uma vida diferente, sabe? Então, a vida a partir do momento que eu me encontro com Jesus, que eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, a minha vida ela precisa ser uma vida diferente, porque precisa passar por aqueles passos que nós vimos ali, aquelas atitudes ao nos depararmos com a graça. Então, eu não posso aceitar a graça e continuar vivendo na desgraça. Vocês conseguem me entender nessa questão? Então, assim, nós não somos salvos pela graça para continuarmos vivendo na desgraça. Uma pessoa, um traficante, um bandido, um estuprador e tal, ele tem direito à salvação? Tem. Ele pode se arrepender e vai ser perdoado? Pode. Só que o arrependimento, ele requer, primeiro, tristeza pelo pecado, abandono do pecado, confissão dos seus pecados e viver uma nova vida ao lado de Jesus. Então, se o pior dos pecadores passou por esse processo, ok, ele está salvo em nome de Jesus, não com base no que eu estou falando, mas porque o próprio Jesus, ele diz, aqueles dois ladrões da cruz ali, eles são exemplos disso, porque aqueles dois, eles eram ladrões mesmo, entendeu? Jesus, ele era inocente ali naquele meio ali, mas aqueles dois ali, eles eram ladrões, eles mereciam estar ali, mas um se arrepende e aceita o sacrifício de Jesus, o outro rejeita. E Jesus falou que aquele homem, né, que aceita, ele estaria salvo. Então, ali, naquele momento, nós podemos ter a certeza de que realmente a graça de Jesus, ela cobre qualquer pecado. Ele não faz distinção, mas esse pecado aqui é terrível. A graça de Jesus, ele nos alcança, sim. Mas é óbvio que a pessoa passa por um processo de transformação. E se uma pessoa diz assim, não, eu vou fazer isso aqui porque depois eu me arrependo, então não entendeu a graça. Não entendeu a graça. Não entendeu o sacrifício de Jesus, porque cada vez que eu peco, ainda mais de maneira consciente, prevendo que eu vou me arrepender no futuro, eu peco para me arrepender, então não entendi nada. Eu não aceitei nada, eu tô mais por fora do que arco de barril, infelizmente. Eu estou boiando, eu estou perdido. Entendeu? Eu estou perdido nessa história. Eu não aceitei nada, eu não entendi nada, porque eu não me arrependo para voltar a pecar conscientemente. Eu não me arrependo aqui de maneira proposital, assim, não, vou me arrepender, Senhor, me perdoa, mas eu já estou planejando o próximo. Isso não é arrependimento, isso não é aceitar a Cristo. Entendeu? A pessoa está se enganando, essa aqui é a verdade. Arrependimento sincero requer mudança de vida, abandono do pecado. E se esse bandido, se essa pessoa que é terrível, se ela se arrepender de verdade, ela vai ser salva. Mas o arrependimento verdadeiro passa por esses passos aí de abandono e mudança de vida. Agora, o que a gente também precisa entender é que
essa pessoa que fez crimes terríveis, ele vai ter que pagar pelos seus pecados no sentido do resultado, das consequências. Então, por exemplo, um homem, ele estuprou uma mulher. Ele se arrependeu de maneira sincera. Ok, Deus perdoa. Agora, o pagar pelo pecado, o passar pela cadeia, o pagar pelo crime que ele cometeu, isso ele vai ter que passar, porque Deus, ele perdoa a culpa, mas a consequência se mantém. A consequência, todos nós precisamos assumir e precisamos arcar com a responsabilidade dos nossos pecados aí. Deu para entender essa questão? Pois não, irmã. Mediante a toda essa explicação, né, que o senhor deu, muito boa, sobre os passos, né, do processo em que a pessoa que se arrepende, confessa seus pecados, decide andar com Jesus, né, é batizado, aí recebe o batismo do Espírito Santo também, que está já com ele, com a pessoa. Mas aí tem aquela teoria, uma vez salvo, salvo para sempre? Essa pergunta eu gostaria de deixar aí para a gente pensar. Se eu pudesse me acrescentar sobre essa situação em que a pessoa acha que está salvo, então é muito parecido com o que o senhor está falando aí, não é? Está salvo, salvo para sempre. Essa ideia é uma ideia não bíblica, não é mesmo? Muito bem lembrado, irmão, muito bem lembrado. Nós temos algumas pessoas que vão pregar esse tipo de salvação. Talvez seja nessa direção a pergunta da Isabel. Então, eu aceitei a salvação. Aceitei Jesus. E agora, a partir de então, eu posso roubar, posso matar, posso fazer tudo que a minha salvação está garantida? Com certeza não. Com certeza não. É por isso que, bom, esse é um dos versos, né? O apóstolo Paulo diz, aquele que acha estar em pé, cuide para o quê? Para não cair. Cuide para que não caia. Porque a nossa salvação não é conquistada uma vez, e essa uma vez vai valer para o restante da vida. Se fosse assim, então não haveria necessidade de perdão, de arrependimento, de confissão, de uma nova vida, bastaria aceitar Jesus. Então, essa ideia, né, de uma vez salvo, salvo para sempre, ela é muito, mas muito perigosa, porque pode trazer para o coração de alguns essa tranquilidade que se eu aceitei Jesus, eu posso continuar fazendo as barbaridades aí que eu fazia antes. Só que eu sou salvo, sim, quando eu aceito Jesus. A graça de Cristo, ela me envolve, ela me alcança. Agora, é uma caminhada com Jesus. E é por isso que João, capítulo 15, por exemplo, fala que nós precisamos permanecer nele, nós precisamos perseverar com ele, nós precisamos continuar com ele, porque simplesmente pelo fato de ter aceitado Jesus, isso não garante agora a minha salvação para sempre. Eu preciso continuar com Cristo. E é por isso que, por exemplo, né, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, o apóstolo João nos diz, né, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Precisa haver uma continuidade. Nós precisamos entender que dentro do processo de salvação, nós temos 3 passos. Nós temos a justificação, que é o que acontece comigo quando eu aceito Jesus. Eu aceito a Ele, então a graça dele me alcança, a justiça dele me cobre, e agora eu estou salvo. Diante de Deus, Ele olha para mim e fala assim, meu filho está salvo, porque a justiça de Jesus Cristo o envolveu, cobriu os seus pecados. Só que a partir de então, eles começam outro processo, que é o processo da santificação, onde a Bíblia também diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, porque como eu já disse, a graça de Deus não me salva para viver na desgraça. Então, não sou salvo pela graça para viver na desgraça. Eu sou salvo pela graça para continuar vivendo com Cristo todos os dias e buscando melhorar a cada dia.
até aquele grande dia da volta de Jesus, onde nós passaremos pelo terceiro e último processo da salvação, que é a glorificação. Então, a justificação é algo que aconteceu conosco, por exemplo, né? No passado, continua no presente e vai ser concluída no futuro, por ocasião da volta de Jesus, onde esse corpo corruptível vai ser transformado e nós vamos ser novas criaturas e o nosso corpo mortal vai ser glorificado. Então, são esses três processos: justificação, santificação e glorificação. E a santificação está justamente nesse período que nós vivemos. Nós precisamos viver uma vida diferente ao lado de Jesus, porque Ele nos salvou para vivermos uma vida conforme a vontade dEle, uma vida bem melhor, bem superior para nós aí. Ok? Pastor? Pois não. O que a Isabel e a Ana Marta colocou foi muito legal. A Isabel falou sobre realmente as pessoas que se acham, fazem os seus crimes, depois se batizam, né, na igreja e acabam achando que não pode, não vai mais pecar, né? Eu conheço a Adventista, tem 9 anos, né? E de uma certa forma eu achei, assim que eu entrei para a igreja, que eu comecei a ver, eu falei assim, não, isso aí não dá para mim, não dá, eu não vou conseguir fazer a guarda do sábado. A minha loja, o Eduardo participa da minha vida já desde que eu entrei na igreja, aqui são poucos que me conhecem desde a hora que eu entrei. Eu sempre me segurei muito a isso, eu era muito trancado sobre a guarda do sábado, porque a minha loja de sábado, eu não tinha hora para sair, ela enchia muito. Eu ficava com muitos clientes ao sábado. E a minha esposa sempre falava, poxa, tenta, passa a fazer o estudo bíblico, insiste nisso, para você ver como é que Deus vai prosperar muito na nossa vida. Eu falei assim, amor, não, eu vou me arrepender se eu fizer isso. Eu vou me arrepender, e a gente discutia muito, eu vou me arrepender se eu fechar minha loja. Hoje em dia eu me arrependo de não ter fechado ela mais tempo. Amém. Hoje em dia eu tenho muito que, assim, muito que falar a respeito disso. Eu já deveria ter aceitado Jesus há 10 anos, 20 anos atrás e ser um adventista, que hoje eu me orgulho muito em falar que eu sou da IASD. Que bom, que bom. Valeu, Luiz. Obrigado aí pelo seu comentário. Essa é a verdade. Deus, Ele quer nos dar uma vida completamente diferente. E, às vezes, nós precisamos fazer prova dele. Essa é a verdade. Às vezes, nós precisamos fazer prova dele. E o testemunho que o Luiz contou aí é uma evidência de que a graça de Cristo, ela nos transforma e nos transforma por completo. Não faz algo pela metade, né? Mas, como nós vimos, a salvação é um presente de Deus para nós, que nós recebemos pela fé. Agora, não é algo que eu recebo uma vez e isso me deixa de bônus para continuar pecando e fazendo barbaridades. Pelo contrário. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Entendeu? É isso que a Bíblia fala. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E uma nova criatura vive de uma maneira diferente. Entendeu? Então, uma vez salvo, salvo para sempre, não. É uma vez salvo e salvo todo dia. Nós somos salvos todo dia pela graça de Deus. A graça de Deus nos acolhe e nos cobre todos os dias. Mas é todos os dias. Simone! Tá com saudade de você já, mulher. Que bom que você chegou aí, viu? Tá no final. Boa noite, obrigada. Desculpa. Sem problema. Deve ter acontecido alguma coisa aí, mas fica tranquila. Depois vai estar gravado, você pode assistir. Mas hoje nós falamos pela graça, ou melhor, falamos sobre a graça. E a graça é tremenda, a graça é inexplicável. E a graça nos cobre, a graça nos alcança, e a graça nos salva, e só a graça nos salva. Somos salvos somente pela graça. Ou seja, todo o mérito da salvação está em Deus e não em nós. Louvado seja o Senhor por isso, né? Nosso Deus por isso. Tá bom? A minha vida hoje em dia se resume dessa forma aqui, pastor.
Provar e ver. Tá certo, é isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Valeu, amigão. A gente vai, mais para frente, a gente vai falar sobre outros assuntos que esse testemunho que você contou vai fazer a diferença na vida de muita gente aí, tá bom? Com certeza. Mas é isso aí, pessoal. A graça é algo que hoje nós não entendemos. Nós não entendemos como um todo. Nós não vamos entender como é que um Deus ele pôde nos amar tanto a ponto de dar o seu filho para morrer em nosso lugar. É muito difícil nós entendermos isso. É inexplicável, é grande demais nós entendermos como alguém foi capaz de dar o seu bem mais precioso para morrer no lugar de pessoas que muitas dessas pessoas nem querem saber, nem consideram, não se importam. Como entender isso, né? Como entender isso? Dentro da nossa esfera, aqueles que são pais ou mães aqui, como entender algo desse tipo, né? E o apóstolo Paulo ainda vai falar, né? Pode ser que algum tenha coragem de dar a sua vida por alguém que ama, mas dar a vida por alguém que não ama, que não o ama, como é que a gente pode entender isso? Como é que a gente pode aceitar isso? Como é que alguém pode ter a coragem de dar o seu bem mais precioso, o seu filho, para morrer por um pecador safado sem vergonha como eu e como nós, né? Mas Verdade. Deus. Essa é a graça de Deus. É algo que nós estudamos, é algo que nós procuramos entender. Vamos passar a eternidade ao lado de Deus tentando entender. E a eternidade vai ser pouco tempo para nós compreendermos o tamanho do amor de Deus por nós. Então, diante de um amor tão grande, diante de algo tão inexplicável, eu decidi parar de tentar entender e agora o meu foco está somente em aceitar. Entendeu? Eu só aceito. Eu não procuro entender mais. Eu entendo que é algo grande demais, que eu não consigo captar todas as coisas. Mas eu aceito. Não entendo, não acho que foi justo, porque não é justo um justo morrer por um injusto. Não foi justo mesmo, mas eu não sei explicar, eu só sei aceitar. E eu aceito. Eu aceito todos os dias o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim. E diante de tudo isso, né, diante de uma demonstração tão grande de amor, eu pergunto mais uma vez, como não amar, como não aceitar um Deus assim? Impossível. Pergunta para vocês em algum momento aí no passado, em algum outro estudo, mas eu gostaria de terminar esse estudo falando mais uma vez sobre isso. Se realmente Deus fez tudo isso por mim, se realmente Deus deu o seu filho para morrer no meu lugar, se ele foi capaz de dar o seu maior presente para me salvar, como não vou amar um Deus assim? Como não vou aceitar um sacrifício assim? Como eu vou continuar com meu coração endurecido e resistindo a um Deus que fez e faz tantas coisas por cada um de nós? Então, se eu posso te dar um conselho, não tente entender, só aceite. Aceite todos os dias o sacrifício de Jesus por você e procure, né? Procure viver, né? De acordo com a vontade desse Deus que fez algo tão extraordinário, tão maravilhoso em nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos aceitar essa graça, nós possamos permanecer na graça de Deus todos os dias da nossa vida, até aquele grande dia, onde nós viveremos com Ele para sempre. Ok? Deus Amém. abençoe vocês. Na semana que vem, nós vamos continuar, pela graça de Deus, tá ok? Mais ok, valeu. Não? Ok.
Deus abençoe vocês. E obrigado aí porque vocês permaneceram. A Sheila até colocou aqui, olha, tô sem luz aqui, o celular vai acabar a bateria e tal, mas deu certo, durou aí. Voltou, graças a Deus voltou e eu consegui colocar para carregar. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado, viu? Vamos lá então, pessoal. Semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, a gente continua aí compreendendo um pouco mais sobre esse Deus tão maravilhoso. Tá bom? Vamos orar? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, por tão grandioso amor. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos entender a Tua graça, nós não conseguimos entender essa bondade, esse amor tão grande. Mas nós decidimos aceitar e, por favor, ó Pai, nos ajude para que realmente a graça se faça presente em nossa vida, que nós possamos aceitá-la pela fé e que nós possamos continuar com todos os dias da nossa vida. Por favor, ó Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nos ajude, ó Pai, a permanecermos ao Teu lado todos os dias, até aquele grande dia da volta de Jesus. É o que nós pedimos, desde já agradecemos e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos, e até o próximo estudo, se Deus quiser.